Ao longo da história, muitos líderes, reis e imperadores tiveram fins dos mais perturbadores. Mas entre esses fins violentos, a morte de Andrônico se destaca. Suas últimas horas não foram uma execução comum. Foram um espetáculo público de tortura, humilhação e retaliação violenta, realizado por um povo que passou a odiá-lo com uma intensidade extraordinária. No vídeo de hoje, vamos analisar o que pode ter sido a pior morte de toda a história. Talvez seja útil começar com uma introdução a Andrônico e por que ele era tão odiado. Ele nasceu por volta de 1117, na poderosa dinastia dos Comnenos, a família que governava Bizâncio há décadas. Desde jovem, Andrônico se destacava por sua aparência marcante, inteligência, coragem em batalha e carisma. Mas também era notório por sua imprudência. Ele era um homem que amava o perigo. Também era primo do atual imperador, Manuel. No início do reinado de Manuel, os dois primos se davam muito bem, mas, com o tempo, o ressentimento cresceu. Andrônico foi mantido à distância e recebeu tarefas ingratas no governo do império. Andrônico também cometeu atos de incesto com a sobrinha favorita de Manuel. Em 1155, o ressentimento havia crescido ainda mais, e Andrônico começou a conspirar com impérios rivais e ameaçou matar o sobrinho de Manuel. Quando essa conspiração foi descoberta, ele acabou sendo preso, mas Andrônico acabaria escapando da prisão e fugiu para a Rússia. Em 1159, no entanto, ele supostamente invadiu novamente sua cela para engravidar sua esposa, que havia sido presa em seu lugar. Agora, apesar de tudo isso, ele acabou conseguindo reconquistar o favor de Manuel. Mas então, no ano seguinte, ele começou um caso com a princesa Filipa de Antioquia, que por acaso era irmã da esposa de Manuel. Embora esse romance tenha durado pouco, pois Andrônico logo iniciou um novo relacionamento com Teodora Comnena. Ela era parente de Andrônico e sobrinha de Manuel. Mais um relacionamento incestuoso que irritou o imperador. O casal foi exilado, formou uma família e se estabeleceu para governar uma região distante da atual Turquia. Após quase uma década no exílio, Andrônico e sua família foram capturados e levados diante do imperador Manuel. Lá, ajoelhado e acorrentado, o imperador e Andrônico se reconciliaram pela última vez. Andrônico, já na casa dos 60 anos, recebeu um cargo modesto, basicamente uma aposentadoria, que o mantinha por perto e, com sorte, longe de problemas e de outros relacionamentos incestuosos. Mas em 1181, Manuel morreu e seu filho de 11 anos, Aleixo II, tornou-se o imperador. O império foi governado por uma regência, até que ele atingisse a maioridade, mas isso só levou a disputas políticas internas e tentativas de assassinato que mergulharam o império no caos. Em uma tentativa incomum de buscar estabilidade, Andrônico foi chamado à corte. Mas em vez disso, ele reuniu um exército e marchou para a capital, Constantinopla, alegando que estava vindo para proteger o jovem imperador e libertar o império de oficiais corruptos e da influência latina. Multidões o receberam como um salvador. Os aristocratas que se opunham à regência foram presos ou executados, enquanto Andrônico se apresentava como um defensor do povo comum. Então, em 1182, tumultos antilatinos explodiram em Constantinopla. Os residentes latinos europeus da cidade foram atacados, usados como bodes expiatórios pelas falhas do império. Comerciantes, padres, mulheres e crianças foram massacrados pela multidão. Relatos da época descrevem milhares sendo massacrados nas ruas e suas casas saqueadas e incendiadas. Pessoas foram espancadas até a morte nas ruas, com bastões, pedras e outras armas improvisadas. Alguns sobreviventes foram vendidos como escravos. Milhares morreram tentando fugir da cidade. Embora Andrônico não tenha liderado pessoalmente o massacre, ele se beneficiou enormemente disso. A violência enfraqueceu a regência e consolidou a popularidade de Andrônico. Andrônico logo garantiu o controle da regência, onde revelou suas verdadeiras intenções. O jovem imperador Aleixo foi aos poucos isolado de seus apoiadores. Então, em 1183, o garoto foi estrangulado até a morte com uma corda de arco
e seu corpo foi jogado no mar. Tudo isso foi feito sob as ordens de Andrônico. Andrônico, então, se casou com a viúva de 12 anos de Aleixo, Inês da França, e se coroou como o novo imperador. O homem que afirmava ser o protetor do jovem imperador o assassinou e tomou tanto seu trono quanto sua esposa ainda criança. Inicialmente, Andrônico fez reformas populares. Ele tentou conter o poder dos funcionários corruptos e limitar os abusos dos aristocratas. Mas seus métodos eram incrivelmente cruéis. Ele ficou obcecado por conspirações e começou a ver inimigos em absolutamente todos os lugares. Membros de famílias nobres foram torturados, cegados ou executados. Suas propriedades eram confiscadas e famílias inteiras podiam ser destruídas sob suspeita de deslealdade. Sua corte se tornou um lugar de medo. Os delatores eram recompensados, acusações de traição eram comuns, e famílias inteiras de suspeitos de traição podiam ser alvo de represálias cruéis. Segundo todos os relatos, Andrônico sentia prazer em humilhar seus adversários e não confiava em ninguém. Essas reformas, motivadas pelo terror, enfraqueceram o império e o deixaram vulnerável. E em 1185, o reino normando da Sicília lançou uma invasão maciça ao território bizantino. Os normandos capturaram a segunda maior cidade do império, Tessalônica. O saque de Tessalônica foi catastrófico e destacou as falhas do governo de Andrônico. Com a chegada das notícias da invasão a Constantinopla, pânico e raiva se espalharam pela população. O povo culpou Andrônico por enfraquecer o império com expurgos e má administração. Seus inimigos notaram que seu governo estava acabando. Em setembro de 1185, um nobre chamado Isaac Ângelus, um dos muitos nobres visados pelos expurgos de Andrônico, seria o catalisador da revolta. Ele foi acusado de conspiração contra o imperador, mas Isaac não se entregou facilmente e matou o oficial imperial enviado para prendê-lo. Em vez de fugir, Isaac cavalgou até a Catedral de Constantinopla e buscou asilo. Multidões, então, se reuniram ao redor dele, e o clima rapidamente se transformou em rebelião aberta. Isaac havia, por puro acaso, se tornado o símbolo da oposição ao governo de Andrônico. O povo, então, proclamou Isaac como imperador. Isso não foi um golpe cuidadosamente planejado. Foi uma reação popular causada pelo ódio da cidade ao seu imperador. Andrônico tentou organizar uma resistência, mas após anos de expurgos, ele se viu sem nenhum apoio. Os soldados desertaram, os oficiais abandonaram seus postos e toda a capital se levantou contra ele. Com a chegada das multidões enfurecidas ao palácio, Andrônico mandou os arqueiros atirarem flechas nelas. Percebendo que Constantinopla estava perdida, Andrônico tentou fugir da cidade pelo mar com sua jovem esposa e sua amante. Mas o mau tempo atrasou a viagem e ele foi capturado antes mesmo de conseguir escapar. Ele ficou preso por um tempo, acorrentado com 2 correntes pesadas e usando um colar de ferro usado para controlar leões. Preso nessas correntes, ele foi desfilado pelas ruas da capital. Mas o que se seguiu não foi um julgamento formal. Em vez disso, Andrônico foi entregue à mercê da multidão, já condenado à morte. E a multidão não simplesmente executou seu antigo imperador. Eles o desmontaram e destruíram completamente, pedaço por pedaço. A humilhação pública e a execução começaram logo cedo, quando ele foi colocado em cima de um camelo e desfilado pelas ruas de Constantinopla. As ruas estavam cheias dos que sofreram sob seu governo, que jogavam pedras e insultos ao imperador deposto. Quando o desfile sombrio diminuía o ritmo, a multidão corria para acertá-lo com paus e bastões, atirando lixo e sujeira nele. Mas então, alguém o esfaqueou com espetos usados para assar carne, perfurando seu torso. Então, outra mulher ainda jogou água fervente direto no rosto dele. Outros enfiaram esterco de vaca no nariz dele, e esses ataques machucaram e feriram seu rosto, quebrando seus dentes. Familiares das vítimas das muitas purgas e execuções do ex-imperador aproveitaram essa oportunidade para vingar seus entes queridos mortos. As surras foram supostamente tão brutais que, em vários momentos, ele desmaiou
apenas para ser reanimado e arrastado adiante para que a tortura continuasse. Em seguida, ele teve a barba e o cabelo removidos. Membros da multidão agarraram seu cabelo e barba e os arrancaram. Durante todo esse tempo, ele estava sendo espancado e humilhado durante esse desfile. Além do cabelo, algumas pessoas da multidão arrancaram seus dentes, seja à força ou com ferramentas perturbadoras, como alicates. Durante o desfile, um dos presentes teve coragem de decepar a mão direita do ex-imperador. Dizia-se que um machado foi usado para removê-la, como retaliação pelas pessoas condenadas à morte e tortura com sua assinatura nos mandados de execução. Mais tarde, naquela manhã, a tortura piorou. Andrônico teve um dos olhos arrancados, uma punição frequentemente aplicada no Império, como sinal de que alguém não era apto para governar. A procissão chegou ao hipódromo, local de Constantinopla, onde imperadores apareciam diante de multidões que os aclamavam. Esse, agora, seria o local público para sua execução e a tortura final. O ex-imperador espancado, desmembrado e à beira da morte foi despido e suspenso entre duas colunas. Alguns relatos dizem que ele foi suspenso de cabeça para baixo, pendurado pelos pés. Mesmo após sua suspensão, o tormento não acabou. Aqueles que visitavam o ex-imperador continuaram a espancar e golpear o homem, alguns chegando até a agredir seus genitais. A vida de Andrônico logo chegaria ao fim. Um homem pegou sua espada e a enfiou na garganta de Andrônico até alcançar suas entranhas. Outros cravaram suas espadas em seu ânus. Esses homens fizeram uma aposta macabra para ver qual espada penetraria mais fundo em seu corpo dilacerado. Esse foi o golpe final que matou o imperador, colocando fim ao seu sofrimento. Andrônico havia governado por apenas cerca de 2 anos. A ironia é que algumas de suas críticas à aristocracia não estavam totalmente erradas. O império estava sofrendo com corrupção, abusos fiscais e o crescente poder das famílias ricas. Mas seu reinado demonstrou quão rapidamente um governante que promete justiça pode descambar para a tirania.